Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí de quarentena. Por aqui tá tudo bem, mas o crisma não parou, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Pentecostes. Tudo começou com a morte e ressurreição de Jesus. Quando ele voltou à Terra, ele começou a anunciar o reino de Deus. E reunido com os apóstolos, né, enquanto eles comiam, né, Jesus pegou e falou aos apóstolos: São João Batista os batizou nas águas, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. E falou para eles: Deus cumprirá sua promessa. Permaneçam em Jerusalém, para que essa promessa possa se cumprir. E aí então, todos reunidos começaram a questionar Jesus, né? E perguntaram a Jesus, a gente pode ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 a 8. Senhor, é porventura agora que desinstaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu a eles: Não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. E dizendo isso, né, Jesus se elevou da terra. E aí ele teve a sua ascensão aos céus, ou seja, subiu aos céus. E aí todos ficaram, né, maravilhados, duvidosos sobre o que estava acontecendo naquele momento, né? E ficaram lá olhando a todo momento. E aí então apareceu dois homens com umas vestes brancas e falou a eles, aqui no versículo 11: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. E aí, então, depois disso, todos os discípulos foram, né, para Jerusalém e foram até o Monte das Oliveiras, né, com medo da perseguição, porque ali ainda havia perseguição aos cristãos. E aí, então, naquele momento, né, enquanto estava tendo a perseguição, eles estavam fugindo, eles foram ao cenáculo, onde aconteceu a Santa Ceia. O cenáculo, né, ele é o último andar, né, da casa, né, do edifício. Então eles foram para lá e se colocaram a orar junto com algumas mulheres. E entre as mulheres estava Maria. E aí então, né, eles orando e tudo mais, todos aí aqui tá, né, no versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, e entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. E aí, então, neste momento, enquanto eles oravam, né, chegou o dia de Pentecostes, né? O que é Pentecostes? Pentecostes significa quinquagésimo, 50 dias após a Páscoa. No Antigo Testamento, Pentecostes, né, ele era celebrado pelos judeus como festa da colheita, onde os judeus eles mostravam a Deus todo aquele trigo que eles tinham colhido, né? E aí, então, depois, né, os judeus vão dar um novo significado ao dia de Pentecostes, que eles vão comemorar a revelação do Sinai, que é onde Moisés teve as revelações sobre os 10 mandamentos, e outras revelações de Deus, né? E aí, 50 dias após a Páscoa, eles comemoravam isso. Só que no Novo Testamento vai ter um novo significado, né? Quando os apóstolos estão reunidos lá. Porque eles vão começar a ouvir um ruído de um vento impetuoso vindo do céu. E sobre eles começam a repousar línguas de fogo. E ali eles são batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo, o que ele é? Ele nos dá os dons. E os dons são os talentos que nós devemos usar em prol da nossa comunidade. E aí o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, né? É o Espírito Santo do Pai e do Filho. E aí então, né, desce sobre eles o Espírito Santo e eles começam a falar de diversas línguas. E todos os judeus do mundo, né, que estavam naquele dia para celebrar Pentecostes, começam a escutar todos falando, né, nessas várias línguas, né? E começam a falar assim, eles estão falando nas nossas línguas, né? Então, vários judeus de diversas nacionalidades começam a entender o que os apóstolos estavam, né, falando naquele momento, todos que estavam ali no cenáculo, que estavam falando essas novas línguas, começaram a reconhecer, e quando eles ouviam, eles conseguiam entender, porque os apóstolos estavam falando na língua deles. E o que os apóstolos estavam falando? Promessas de Deus, profecias, histórias e muitas coisas, né? E eles conseguiam entender isso.
Entretanto, alguns falavam, não, isso não pode estar acontecendo. Isso, eles devem estar embriagados. Por isso que eles estão falando disso. E aí, então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o discurso de Pedro. Pedro vai começar a falar, ele se levanta, ele se coloca de pé e vai começar a falar diversas coisas, né, que Deus estava o revelando naquele momento. Então, Pedro vai ter um forte momento de revelação. E aí, então, quando Pedro ouve algumas pessoas falando que ele estava embriagado, ele vai pegar e vai falar aqui, né? No capítulo 2, no versículo 14 ao 17, né? Aí ele vai falar: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. A gente vai ter mais, né, que vai ser dessa fala, mas é isso, né? Então aquele momento é uma revelação de Deus. O fogo, né, que pousou sobre os apóstolos, ele tem significados no Antigo Testamento ligados muito à espiritualidade e à presença de Deus. E quando a gente vê que aquele ruído vindo do céu é realmente algo de Deus, né? Deus permitiu que eles escutassem aquele ruído, que eles tivessem essas profecias. Então, é isso que aconteceu no dia de Pentecostes, né? E aí, depois daquele momento com o Espírito Santo, os apóstolos começaram, né, a ir pelo mundo e proclamar o Evangelho. E hoje só existe igreja porque o Espírito Santo nunca abandonou. Então, o Espírito Santo não é algo que vai vir até nós, vai excluir os nossos problemas, vai tirar as nossas dificuldades, mas ele vai dar sabedoria e coragem para a gente enfrentar. Os apóstolos até aquele momento estavam com muito medo, mas depois de serem batizados pelo Espírito Santo, eles não vão ter medo algum de falar as promessas de Deus, as profecias e a palavra, anunciar o reino de Deus. Então o Espírito Santo vai tirar aquele medo, né? Não vai acabar com os problemas, com as perseguições, mas vai dar sabedoria para que eles possam enfrentar. E aí a gente vai ter, né, esse espalhamento do reino, da anunciação do reino de Deus, da palavra. Então foi isso que aconteceu aquele dia de Pentecostes, né? Por isso que a gente pode ver várias imagens de Pentecostes, que é quando a gente vê todos os apóstolos reunidos juntamente com Maria, tendo esse batismo no Espírito Santo que a gente pode ter até hoje na nossa casa, que a gente tem até hoje na igreja, que é um templo, né, do Espírito Santo ali. Então, que a gente possa aprender muito com isso, né? Que através disso todos os apóstolos foram para o mundo e proclamaram o Evangelho. Então é isso, gente. Espero vocês na próxima reunião. Espero que vocês tenham gostado. E se cuidem, tá bom? Beijo!